Graças a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor Deus, no Evangelho de Cristo, São João, capítulo 20. Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Cristo, escreveu São João, capítulo de número 20. Quero dar graças a Deus por esta oportunidade, porque coisa boa é falar das grandezas do nosso Deus. São João, capítulo de número 20. Graças a Deus. São João é o quarto Evangelho de Cristo, está no Novo Testamento. O Evangelho de Cristo escreveu São João, capítulo 20. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vale e agradecido ao teu nome, Senhor. Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. São João, capítulo 20. Todos acharam, irmãos? Digam amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém? A palavra do Senhor Deus vai nos dizer assim, o subtítulo é A Ressurreição. Verso de número 20. Capítulo 20, verso de número 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho ali, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém? Amém. Podeis assentar-vos, irmãos. Graças ao Senhor Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor Deus vai nos dizer acerca de uma mulher por nome Maria Madalena. A Bíblia nos diz que Maria Madalena é uma mulher que faz parte de um grupo de mulheres que decidiram servir e seguir a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que a história de Maria Madalena é uma história de restauração. Quando Jesus, certa vez, foi a uma pequena aldeia chamada Magdala, a Bíblia vai nos dizer que ele foi a esta pequena aldeia e acredita-se que foi lá mesmo que Maria Madalena teve um encontro com Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus tira dela 7 espíritos imundos. Quando Jesus tira 7 espíritos imundos, Jesus ele está entrando na vida daquela mulher e a Bíblia nos diz que ela nunca mais foi a mesma, porque ela decidiu servir a Jesus. Irmãos, coisa boa é quando eu e você decidimos servir a Jesus. A nossa vida é uma vida de mudança, a restauração. E foi o que aconteceu na vida de Maria Madalena. A Bíblia nos diz: que darei a ti, Senhor, por todos os bens que tem feito a mim? Irmãos, nada do que eu fizer vai pagar o que Deus tem feito na minha vida, porque isso é gratidão, é o que acontecia na vida de Maria Madalena. A Bíblia nos diz que ela é uma mulher grata a Deus, extremamente grata. Porém, o texto do qual fizemos menção, a Bíblia vai nos dizer agora que ela, juntamente com outras mulheres que serviam a Jesus, e os demais seguidores de Cristo, aqui estão passando por grande tribulação, por grande perseguição. A Bíblia vai nos dizer que Jesus aqui tinha sido entregue nas mãos dos seus inimigos, e tudo aquilo que estava acontecendo era o que Cristo já havia dito e predito.
Então Jesus aqui, na sua forma humana, a Bíblia vai nos dizer que agora ele está morto. Ele não está mais entre os seus seguidores. A perseguição, irmãos, vai se instalar no meio do povo de Deus. E os discípulos aqui, eles se resguardam. Os seguidores de Cristo aqui, eles são dispersos. E a Bíblia vai nos dizer que no meio de tudo isso, irmãos, aonde ninguém sabe mais o que fazer, porque estão isolados em suas casas, porque agora não podem cultuar mais, porque agora não podem congregar mais, ter comunhão um com o outro, por causa da perseguição que eles haviam tido no momento. O sentimento deles, irmãos, é um sentimento de desespero. É quando João vai escrever: no primeiro dia da semana, Maria Madalena decide ir até o sepulcro do Mestre. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que na ocasião que Cristo Jesus se deu em morte de cruz, a Bíblia vai nos dizer que havia um homem, naquela época, por nome de José de Arimateia. E José de Arimateia era um homem de posses. A Bíblia vai nos dizer que ele decide então ir até Pilatos. Ele pede para Pilatos que liberasse o corpo do mestre, para que ele pudesse sepultar o corpo do mestre num sepulcro que era dele, que era novo e que ficava no horto da cidade. A Bíblia vai nos dizer que tudo isso aconteceu, irmãos. Então, em meio a toda essa perseguição, a Bíblia vai nos dizer que Maria Madalena decide ir até o sepulcro do mestre. Note, irmão, o sentimento dela era maior do que qualquer toda preocupação que ela pudesse sentir, até mesmo com a sua própria vida. Porque ela, o que tinha com Cristo Jesus, a Bíblia nos diz que o que ela tinha com Cristo não poderia ser bloqueado, não poderia ser barrado. E isso nos mostra, irmãos, que ela sim era uma mulher grata a Deus. Segundo o Evangelho de Cristo, escreveu São Lucas, ela havia preparado um bálsamo para ir até o sepulcro do mestre, para embalsamar o corpo do mestre. Isso era uma tradição deles. Veja, ela não se preocupou com o que iam dizer acerca da atitude dela. Em meio a toda aquela turbulência, ela decidiu ir ao encontro do mestre. Ela decidiu ir ao sepulcro do mestre. Irmãos, a leitura do qual fizemos menção essa noite nos diz que ainda era de madrugada, ainda era muito escuro. Então ela teve de tirar todo o medo, se desfazer de todo o medo por causa da perseguição. E madrugada nos diz aqui sobre sacrifício. Ela então teve que se sacrificar para ir ao encontro do mestre. O sentimento dela não diminuiu em nada com a perca de Cristo, com a morte de Cristo. Pelo contrário, só aumentou. Então, o que eu aprendo com isso, pastora? Irmãos, não importa o que eu perdi. Não importa. Eu preciso intensificar a minha busca pelo mestre. Eu preciso me entregar mais. Eu preciso louvar mais, eu preciso clamar mais ao Senhor, eu preciso adorar o meu mestre. Nenhum problema, irmão, pode me separar do amor de Deus. Se você meditar, ler a palavra do Senhor, você vai verificar que o apóstolo Paulo vai nos escrever isso, acerca disso. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 38 e 39, ele vai nos dizer assim: estou convencido. Em outra tradução, estou certo. O texto do qual fizemos menção, a Bíblia vai nos dizer agora que João, ele decide então entrar no sepulcro do mestre e contemplar a grandeza do nosso Deus. E no verso de número 8, somente a parte B, a Bíblia vai nos dizer que ele viu e creu. Eu quero ler para os irmãos algo que eu separei aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. No verso de número 16, a Bíblia vai nos dizer, 16 e 17, a Bíblia nos diz: toda a instrução da Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Verso 17, para que o homem de Deus
seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, essa é a instrução na justiça, como o verso que eu acabei de ler, que Cristo nos dá hoje. Porque a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse, capítulo de número 3, que Jesus, ele vem. Eis que venho sem demora. Glória a Deus. Irmãos, Cristo virá e ele virá buscar, resgatar aqueles que o esperou. A Bíblia nos diz que Cristo virá buscar uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, a saber, Jesus o Cristo. E eu preciso esperar como igreja, eu preciso esperar Jesus, eu preciso esperar Deus preparada. A Bíblia vai nos dizer que a noiva precisa estar adornada. O que é isso, pastor? Precisa estar preparada. Que eu e você, irmãos, possamos estar preparados para o Maranata de Cristo. Nós, como igreja, nós precisamos almejar o Maranata de Cristo. Há muito nos dias de hoje, isso é bíblico. A Bíblia vai nos dizer que no final do tempo o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia vai nos dizer isso. E nós vemos que muitos irmãos não estão focados no Maranata, não estão preocupados com o Maranata, com a vinda de Cristo. E eu e você precisamos nos preparar, pois ele breve virá, irmãos. A Bíblia nos diz que ele não tardará, mas ele breve virá. Que eu e você possamos ficar com essa palavra nos nossos corações, assim como o texto que eu acabei de ler, dizendo que essa sim é a instrução de Deus na justiça para o seu povo. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor me deu. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero passar a palavra para o nosso pastor. Cristão, precisamos ter em Cristo Jesus. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Mas, pastora, como eu busco a face do Senhor? A Bíblia vai nos dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 17: orai sem cessar, orai constantemente. Em outra tradução, orai sem parar. Então eu busco a face do Senhor Deus mediante a oração. Eu e você, irmãos, precisamos orar mais. Os dias são difíceis, a Bíblia nos afirma que o mundo jaz do maligno e nós precisamos orar muito mais daquilo que nós já estamos orando. Precisamos buscar a face do Senhor Deus. A Bíblia nos diz que ela, Maria Madalena, ela então vai até o sepulcro do Mestre e ela vai de madrugada. Ela vai ainda bem cedo, em outras traduções, bem escuro. Irmãos, quando tudo parece escuro, quando tudo parece tenebroso em nossas vidas, quando você não sabe mais o que fazer, como agir, com quem falar, o que falar, o desespero muitas das vezes nessa situação bate. E esse é um período muito sombrio na vida de uma pessoa. E a Bíblia vai nos dizer que em meio a tudo isso, irmãos, em meio a toda a perseguição que os cristãos estavam vivendo nesta época, ela, Maria Madalena, decidiu procurar a Jesus. Ela não procurou para desabafar, ela não procurou amigas, ela não procurou as vizinhas, ela não procurou os parentes, ela foi até o encontro do Mestre, ela foi até o sepulcro. Porque ainda, irmãos, que humanamente ela soubesse que ele estivesse morto, ela tinha certeza, ela sabia que Deus continua sendo Deus. Glória a Deus. A Bíblia, toda ela em Gênesis, desde Gênesis até Apocalipse, vai nos mostrar a grandeza do nosso Deus. E em Apocalipse, capítulo de número 1, no verso 8, vai nos descrever Cristo. Olha o que Cristo nos diz: eu sou o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Glória a Deus. A Bíblia nos diz em Salmos que eu e você precisamos ler a palavra do Senhor e meditar dia e de noite. Vamos meditar neste verso, irmão. Cristo nos diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Cristo é o princípio e o fim de tudo. O verso continua dizendo: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Cristo não mudou. Glória a Deus. Ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. O verso termina dizendo: Todo-Poderoso. Então, Cristo Jesus, ele não tem poder.
Ele é o poder. Glória a Deus. Diz que Ele é o Todo-Poderoso. Se você meditar na palavra do Senhor Deus, em qualquer versão, você vai verificar que esse verso não muda. Se você ler na versão internacional, se você ler na versão livre, na versão Bíblia Online, se você ler na versão Almeida, na Transformada, na Viva, você vai ver que o verso não muda, porque Deus continua sendo Deus. Aleluias. Glória a Deus. Maria então sabia que não adiantava nada procurar alguém para desabafar, porque ela sabe que a fé é algo individual. A pastora tem fé em Deus e você tem a sua fé em Deus. Maria Madalena sabia disso. E para tudo, irmãos, Deus tem um propósito. Para que eu e você tenhamos nele mais intimidade, mais perseverança, mais fé, mais temor. Em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo de número 11, verso de número 36, nos diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Esse é o verso. Então entenda, irmão, eu preciso ter fé em Deus e a minha fé precisa ser uma fé genuína. O que é isso, pastora? Eu não posso oscilar em minha fé. Eu preciso ter a fé em Cristo, uma fé genuína, uma fé que não muda, uma fé firme em Deus, porque eu sei que Ele é Deus e Deus é soberano, Deus é santo, Deus é digno de glória a Deus, glória a Deus. Deus é Deus, irmãos. A Bíblia então vai nos dizer que Maria Madalena, ela vive uma grande experiência. Para chegar até o sepulcro do mestre, ela teve que pelo menos enfrentar 3 problemas. Quais, pastora? Primeiro, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que havia no sepulcro, na porta do sepulcro, uma grande pedra. E essa pedra, segundo os estudiosos, era cerca de 2.000 quilos, é o peso da pedra. E segundo os estudiosos, para retirá-la precisava de cerca de 70 homens de boa saúde para remover tamanho peso. E segundo o Evangelho de Cristo, Maria Madalena foi junto com 2 mulheres somente. Então talvez isso para ela fosse um problema. Havia uma pedra sobre o sepulcro de Cristo, na porta de Cristo. E segundo, irmãos, havia um outro problema, porque havia o selo romano. Se você não sabe, nesta época o que regia era a lei romana. E a lei romana é uma lei muito cruel. Então a Bíblia vai nos dizer que havia selos romanos postos na porta da entrada do sepulcro, um de cada lado. Isso significava que ali ninguém poderia entrar, ninguém poderia mexer, e caso alguém violasse a tal lei, teria de ser decapitado, teria a cabeça arrancada. Esta era a lei. Então note, irmão, Maria Madalena sabia disso. Esta era uma lei, foi falado a todos naquele momento, naquela época, então ela sabia disso. Mas Maria Madalena nos traz uma outra lição. Ela nos mostra que ela é uma mulher determinada. E, irmão, ninguém para quem é determinado. Determinado é alguém resolvido. Determinado é alguém decidido. Glória a Deus. Deus. Alguém que persiste o tempo que for para alcançar o seu objetivo, o seu alvo. E a Maria Madalena tinha este sentimento, do qual eu e você, como cristão, precisamos ter. Nós precisamos ser determinados. Todo cristão precisa ter este sentimento. Então não importa a ocasião, não importa a circunstância, eu preciso persistir na fé que há em mim. Glória a Deus, aleluia. Não é, irmão, pior ou melhor que muda o que eu sou. Não importa a dificuldade, eu preciso adorar a Deus em qualquer momento. A Bíblia nos diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como assim, pastora? É aquele que adora a qualquer momento, em qualquer circunstância, independente de qualquer coisa. Este é um verdadeiro adorador. E havia, irmãos, um outro problema. Havia um terceiro problema.
havia um grupo de soldados que foram postos ali na porta do sepulcro, para que ninguém entrasse e também para que ele não saísse, para que Cristo não saísse. Então foi colocado 16 homens, totalizando 16 homens, 4 grupos de 16 homens, para guardar o local, para ninguém cochilar. Eles faziam então rodízio entre eles. Porém, no verso do qual fizemos menção esta noite, o verso de número 1 do capítulo 20 do Evangelho de Cristo escreveu São João, a Bíblia vai nos dizer que a pedra tinha sido removida. Glória a Deus. Então agora, irmão, Maria Madalena tem acesso livre. E o que te impede de intensificar a sua busca pelo Mestre? O que te impede de buscar a sua decisão em buscar a face do Senhor Jesus? Porque cada um de nós, irmãos, individualmente falando, nós temos promessas em Deus. Nós temos promessas em Jesus. E como igreja, nós temos a promessa maior de que Cristo voltará e breve nos buscará, breve nos levará. Então o que te impede? Porque a promessa já foi feita. No verso de número 2, irmãos, ela sai então para dar a notícia. E ela vai ter com Pedro e um discípulo a quem Jesus amava. Aqui é algo interessante, essa expressão que João vai utilizar, um discípulo a quem Jesus amava, porque se você não sabe, ele está falando de si mesmo. E em nenhum outro evangelho você vai ver essa expressão, apenas no Evangelho de Cristo escreveu São João em 3 locais. No capítulo 20, do qual fizemos menção, no capítulo 13 e no capítulo 19. E ao serem, irmãos, impactados com a notícia que haveriam de levar o corpo do Mestre, teriam levado o corpo do Mestre, a Bíblia vai nos dizer que ambos resolveram ir até o sepulcro. Note, irmão, nada impediu que eles fossem, nem a má notícia, nem a notícia ruim, a notícia que não foi favorável, não puderam pará-los. Então é preciso intensificar a nossa busca, assim como estes homens também fizeram. Se eu estou isolado, não importa. Não importa se vai ter culto, se não vai ter, não importa. Em todo tempo eu preciso adorar a Deus. Eu preciso adorar a Deus em todo lugar. Glória a Deus. Na minha casa, no meu projeto, de qualquer lugar que eu for, eu preciso adorar a Deus em qualquer momento. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais a face do Senhor Deus. E eu preciso meditar na palavra do Senhor Deus, ler a palavra do Senhor Deus. E muitas das vezes há pessoas que dizem, mas eu leio, mas eu não entendo nada. Para isso, como eu costumo dizer todas as vezes que eu prego, há respaldo bíblico para tudo na nossa vida. No verso de número 14, no capítulo 14 do Evangelho de São João, vai nos escrever: tudo que pedires em nome de Cristo, crendo, você receberá. Então, ao ler a palavra do Senhor Deus, se você não entende, ore, irmão, para que Deus possa te conceder esta graça, porque Deus dá entendimento. Glória a Deus. Sabedoria. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que ambos corriam, e eles corriam juntos. Porém, irmão, em um determinado período, tempo, a Bíblia vai nos dizer que João ele foi mais rápido do que Pedro. E eu vou fazer uma outra pergunta para os irmãos, uma pergunta de reflexão, irmãos. Com quem nós estamos andando? Com quem nós estamos nos relacionando? Porque a Bíblia vai nos dizer que ambos corriam juntos, porém, em determinado momento, a Bíblia vai nos dizer que João vai chegar primeiro. Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 3, no verso de número 3, vai nos dizer: podem andar 2 juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Às vezes, irmãos, é preciso que eu e você nos separemos. Às vezes é preciso que nós coloquemos limites em determinadas amizades para não sermos corrompidos. Oh, aleluia! Porque glória a nada Deus. pode ficar, irmão, entre eu e Deus. Nada pode ficar entre você e Deus. A Bíblia vai nos dizer que ambos corriam juntos. Eles buscavam pela mesma coisa, eles tinham o mesmo objetivo, era o mesmo alvo.
Até que alguma coisa aconteceu e Pedro vai ficar para trás. E o que aconteceu, pastor? Talvez fosse a lembrança de Pedro ao negar Jesus 3 vezes que o desmotivou. Ou o sentimento de amor tão grande de João, porque a Bíblia vai nos dizer que até na hora da crucificação, João estava ao pé da cruz. Aleluia. Juntamente com Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus. Mas note, irmão, nem por isso ambos pararam de buscar a Cristo. A Bíblia vai nos dizer que eles buscaram a Cristo. Às vezes Deus ele permite separações de amizade, por exemplo, separações de sociedade, para tratar ambos, porém separadamente. Talvez para que você não precise ser mais empurrado, sempre tendo que ter um auxílio, um incentivo para buscar a Deus, para vir ao culto. Porque todo cristão, irmão, precisa entender algo. Precisa entender que a nossa busca incessante pela face do Senhor Deus é pelo que Ele já é para nós. Nós acabamos de louvar o hino Deus é Deus e diz isso. Eu preciso buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode me dar. Hebreus capítulo 12, verso de número 2, vai nos dizer isso. A Bíblia vai nos dizer assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então eu como igreja, você como igreja, não pode olhar a pastora. A pastora não sabe de nada e ela peca. Você precisa ter o alvo que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Não pode ser Aleluia. Não pode ser mulher. O nosso alvo tem que ser Cristo Jesus, assim como o verso nos diz. Porque o verso nos diz que Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé, irmãos. Que eu e você tenhamos alvo em Jesus. Pois Ele é quem morreu na cruz em nossa remissão, em remissão do nosso pecado, da nossa falha. No verso de número 4 e no verso de número 5, a Bíblia vai nos dizer que João, então, ele vai chegar primeiro. Porém, ele não entra. E entenda, irmão, o problema não é ficar na porta. Porque muitas das vezes as pessoas entendem que o problema é que ele ficou na porta. Não, o problema não é ficar na porta, mas sim esperar que a porta faça por você alguma coisa, sendo que você nem entrou pela porta. A Bíblia vai nos dizer, São João 10:9, é Cristo quem diz: aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Esta é uma fala de Cristo Jesus. Então entenda, não basta chegar até a porta, eu preciso entrar por ela. Glória a Deus. Não adianta só frequentar culto. Para eu ser salvo, eu preciso ser cristão de verdade. Glória a Deus. Deus, irmãos, é Deus ao extremo. Deus é santo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é único, Deus é Deus, irmãos. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 7, algo muito interessante acerca de 2 caminhos. O que eu e você não podemos esquecer é que eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia nos diz isso lá em Gênesis. A Bíblia também nos diz que o Senhor é santo. Então note, irmão, se eu sou semelhança de Deus, eu sou feita de corpo, alma e espírito. Mas eu não posso esquecer que a alma é eterna. É por isso que em Mateus capítulo 7 vai nos dizer que só há 2 caminhos. Aqui ele está falando da alma. Porque só cabe a mim, irmão, só cabe a mim escolher aonde eu quero viver a minha eternidade. Se é no inferno ou se é no céu. Em Mateus capítulo 7 nos diz isso. Nos diz que há uma porta larga, aonde o caminho aparentemente é bonito, mas ele te conduzirá à perdição. Te conduzirá à ruína, te conduzirá ao inferno. Há uma outra porta, onde a porta é mais estreita, onde o caminho é apertado, mas a Bíblia vai nos dizer em Mateus 7 que este caminho te conduz à vida eterna, te conduz aos céus. Apocalipse, capítulo de número 22, verso 11, vai nos dizer: quem é sujo, se suje mais. Quem é limpo, se limpe mais. E quem é santo,
se santifique. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Pedro, quando ele chega, ele faz diferente de João, ele atravessa a porta. Mas note, irmão, no Evangelho não adianta a empolgação, não adianta chegar com todo o gás. Por quê, pastora? Porque não adianta nada correr, não adianta nada chegar e não passar pela porta, não adianta nada também não chegar até o fim. E esta geração, irmãos, é uma geração dos apressados, é a geração do fast food. Porque querem chegar logo, querem correr, querem pular etapa, pular degrau, pular fase. E se esquecendo de que está recomendado para nós em Eclesiastes, capítulo de número 3. O capítulo 3 de Eclesiastes vai nos recomendar o seguinte, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Glória a Deus. E o Evangelho de Cristo com Deus é um dia após o outro. A Bíblia nos diz isso em Mateus capítulo 6, verso de número 34. Somente a parte B vai nos dizer, para cada dia basta o seu mal. É um dia após o outro, irmão. Então, não fique apenas no pé do monte. Se você foi até o monte, suba ao cume do monte. Aleluia. Se você está frente ao mar, não molhe só o pé, irmão. Mergulhe. Oh, isso glória. quer nos dizer de intimidade. Quer nos dizer experiência com Deus, entrega com Deus. A Bíblia vai nos dizer, então, que Pedro, ao entrar no sepulcro, ele vê algo a mais que João. João decide então ficar na porta, mas Pedro entra e ele vê algo a mais que João. A Bíblia nos diz que ambos veem os lenços que serviram para enrolar o corpo do mestre. Porém, Pedro, que decidiu ao entrar ao sepulcro, ele vê o lenço de rosto dobrado e deixado à parte. E o que isso quer dizer, pastora? E aqui eu já encerro a minha participação, irmãos. Segundo a tradição judaica vai nos dizer que quando pessoas estão reunidas em uma mesa para uma refeição, se qualquer sujeito, por qualquer motivo, deseja ou precise levantar, há um lenço de boca. E se ele deixar o lenço de boca jogado, ele está dizendo para os serviçais que estão do lado, olha, pode retirar todos os talheres porque eu já terminei. Agora, se o lenço tiver dobrado, ele está dizendo para o serviçal, não importa se eu vou demorar, se eu não vou demorar, eu voltarei. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que isso, irmãos, que dizer com o lenço de rosto dobrado à parte? Ele está nos dizendo que ele breve voltará. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, no verso de número 11, vai nos dizer, é Cristo quem nos diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Este é o verso. Cristo nos afirma, irmãos, que ele breve voltará. O verso continua dizendo, guarda o que tens. E o que eu e você temos? A fé em Deus. Glória a Deus. Eu preciso guardar a minha fé em Deus para que ninguém tome a minha coroa, para que ninguém tome a minha salvação, que só está em Cristo. Glória a Deus. Glória. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso. Oh, glória, glória, glória. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Aleluia. Oh,
Glória a Deus!